Olá, está começando o Retrato Público. O programa tem como objetivo mostrar para você, espectador e espectadora da TV Câmara de Santa Maria, um pouco do trabalho desenvolvido pelos 21 parlamentares aqui da casa. E no programa de hoje vamos receber a vereadora Roberta Leitão, do Progressistas. Roberta Pereira Leitão tem 45 anos, é natural de Santiago, advogada formada pela Universidade Federal de Santa Maria. Por mais de uma década, foi professora do ensino superior e técnico. Roberta está em seu primeiro mandato aqui na casa, eleita em 2020 pelo Progressistas. Nossa convidada é defensora dos valores conservadores e ativista política no combate à corrupção. Neste ano de 2023, Roberta Leitão é presidente da Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais e integra a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos aqui na casa. Roberta Leitão é a nossa convidada do Retrato Público de hoje. Bem-vinda, vereadora. Muito obrigada, eu te agradeço, Trabalho sempre aqui da TV Câmara, é importante ressaltar o trabalho que vocês fazem. É muito importante para a comunidade de Santa Maria. É sempre um prazer estar aqui trocando uma ideia, trazendo um pouco mais do nosso trabalho para a comunidade de Santa Maria nos acompanhar. Vereadora Roberta, essa legislatura tem uma grande quantidade de parlamentares em primeiro mandato. A senhora também, como eu já disse aqui na introdução do programa. Antes da gente entrar nos assuntos específicos, como que tu avalia, estamos no terceiro ano dessa legislatura, o trabalho do seu mandato na sua estreia aqui no Parlamento Municipal? Primeiro, passou muito rápido, A gente já está aí terminando o terceiro ano, mas é uma avaliação positiva. Eu entendo que sempre há muito mais o que fazer e parece que o tempo se esvai nas nossas mãos, mas a gente trabalha todo dia com muita responsabilidade, com muito espírito crítico de melhora e com muita entrega para a população de Santa Maria, Realmente, hoje eu consigo dizer com muita honra que a gente tem uma linha de condução do mandato, essa linha sempre foi a mesma, A gente tem uma coerência no trabalho, sempre pensando no bem de Santa Maria. Eu sou a líder da oposição, já no segundo ano, na liderança da oposição ao governo, mas sempre buscando o melhor para Santa Maria, Então, assim, quando o projeto é referente à cidade, é relevante, é importante, a gente buscamos recursos, isso também é muito importante. Inclusive, assim, temos recursos que trouxemos para o telhado do Bombril, que não anda a obra, E trouxemos 1 milhão ali para a ponte de Banhados, que faz divisa do nosso município com São Gabriel, ali em Santa Flora. Também precisa sair do papel. Buscamos recurso para a saúde. Enfim, a gente trabalha para o bem da coletividade de Santa Maria, mas, como tu disseste, sobretudo, sempre vinculado e pautado o nosso mandato nos valores que me trouxeram para a Câmara. Por que eu vim para cá? Porque eu não me sentia representada. Por que eu resolvi colocar meu nome à disposição? Porque eu não entendia que não tinha ninguém que representasse realmente os valores conservadores, a defesa da vida, da família, da fé, do trabalho, da liberdade, da propriedade privada. Eu sempre entendi que esses valores eles são essenciais numa sociedade e que eu precisava estar aqui para defendê-los, e é o que a gente faz todo dia no trabalho do mandato. Certo, vereadora. E o seu mandato protocolou, projeto de lei que tem muito polêmica, inclusive, que repercutiu aqui na cidade, que trata sobre a proibição de verbas públicas que sejam destinadas a eventos que sexualizem crianças, aqui no município de Santa Maria. Pode falar para a população que está nos acompanhando no Retrato Público como foi como surgiu, a senhora sugerir esse projeto de lei? Bom, primeiro que eu não sei por que ele é polêmico, Porque assim, ele é muito claro, ele é muito simples, ele é muito transparente. Ele foi polemizado e politizado, que é um problema. Esse projeto surgiu a partir de várias demandas de pais e de crianças que nos traziam casos, e a gente começou a ver acontecer no Brasil e no mundo um progressivo assédio às crianças. E eu estou falando não um assédio sexual, um assédio, uma tentativa de atingir as crianças, de buscar as crianças para um mundo que ainda não é o delas, que é o mundo adulto, que é o mundo da sexualização, que é o mundo da compreensão sexual. E isso tem idade, A gente tem que respeitar as fases de evolução do ser humano. E a infância é a fase mais pura, é a fase mais inocente, é a fase mais bela. E a natureza ela é perfeita, e isso tem um porquê de ser. Então, quando a gente pula uma etapa, quando a gente apresenta a criança e o adolescente muito cedo a sexualização e a erotização, a gente queima essas etapas e isso vai gerar um problema gigantesco no futuro.
Então, a gente começou a ver casos estarrecedores, assim. Aqui em Santa Maria a gente teve casos de professores que trabalharam textos pornográficos, não dá para dizer nem eróticos, com as crianças na escola. A gente tem aí casos de polígrafos destinados a adolescentes que trazem cenas de sexo explícito. A gente tem, e não era aula de biologia, era aula de literatura, né? Então, assim, a gente tem esses casos. A gente teve a função lá no Rio de Janeiro, daquele cena dantesca lá do cavalo taradão, né? Numa creche. A gente teve aqui no Rio Grande do Sul, há uns anos atrás, a exposição do Queer Museu. A gente teve a exposição do MASP em São Paulo, lá que tem um homem nu e as crianças tocando nele. Então, assim, e as pessoas começaram a me pedir isso, os pais a falar. Eu disse, então tá, então vamos ver o que dá para fazer. Bom, eu como legisladora posso fazer o quê, né? Tratar de aplicar as regras que já existem no Brasil e adequá-las para Santa Maria. Então, o que o projeto, né, prevê hoje, ainda aguarda a sanção do prefeito Jorge Pozobon, para que se transforme em lei. Eu acredito que a gente terá essa sanção em breve. O projeto prevê, então, o quê? Que peças, atividades culturais, educacionais que envolverem sexualização e erotização de crianças e adolescentes não serão financiadas com recursos públicos. Se qualquer peça, pode ser de sexo explícito, né? Qualquer atividade que envolver sexualização e erotização não pode ser financiada com recurso público, se tiver público infantil, né? Então, a questão a preservação do público infanto-juvenil. Tem público infanto-juvenil, não pode ter erotização e sexualização com verba pública. É basicamente isso, né? Aí, claro, aí fizeram toda uma polêmica que eu vejo assim, né? Eu vejo como uma construção de narrativa política e ideológica desnecessária, porque o projeto é exatamente isso, é só aplicar em Santa Maria o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já prevê essa classificação etária, só que com uma aplicação de um instrumento um pouco mais contumaz, que é a multa e a proibição de captar recurso público novamente nos próximos 8 anos, caso alguém que tenha captado recurso público promova sexualização de criança e adolescente com esse valor. E, vereadora Roberta, dentro desse assunto, foi realizada também uma audiência pública que a senhora sugeriu para debater sobre esse projeto. Quem acompanhou a audiência viu que foi bem acalorada as discussões e teve alguns momentos ali, a senhora conduziu os trabalhos, né, por ser também a autora do projeto de lei, e teve alguns momentos ali durante a audiência que era uma grande quantidade de pessoas contra o projeto, e em algum momentos até tensos ali durante a reunião, que comentavam, falavam, faziam, sei lá, algumas declarações para a senhora, falavam algumas coisas, e aquele um ambiente bem tenso. Como foi para a senhora administrar, né, aquele local, que era um ambiente que talvez você fosse a minoria naquele momento ali, né, tipo num plenário lotado de pessoas contra esse seu projeto de lei? Como eu disse, né, as pessoas elas construíram uma narrativa contra o projeto e vieram legitimamente, democraticamente se manifestar, né? E a mim, como vereadora, cabe fazer o quê? Ali eu estava como uma parlamentar, como uma representante da comunidade de Santa Maria. Eu realmente precisava ouvir todo mundo. O que eu fiz e sempre vou fazer? Manter a calma, a tranquilidade, o respeito, sobretudo, porque as pessoas que estavam ali, mesmo as que estavam enfim, agredindo verbalmente, né, e até, em certa medida, bem desairosamente, digamos assim, bem né, me xingando mesmo, né, bastante, elas são cidadãos de Santa Maria. Elas têm o direito de fazer isso? Claro que não. Na verdade, elas têm, porque o direito dá, né, graças a Deus a gente tem liberdade de expressão. O que cabe a mim? E isso é uma coisa muito importante assim, da gente pensar, isso é um princípio meu. Se eu não devolvo na mesma medida, porque se eu fizer isso eu me igualo, e eu não sou assim. Eu não falto respeito com as pessoas, eu não desacato as pessoas, eu não destrato as pessoas. E ali eu representava o parlamento de Santa Maria. Olha que feio se eu fosse revidar e começar a bater boca. Não, escuta, estão te desrespeitando, reza por eles. E aí naquele momento ali, né, às vezes eu estava no celular olhando para baixo assim, e aí, porque eu estou falando com a senhora vereadora, eu estava ouvindo,
Mas o que eu estava fazendo? Eu estava rezando o terço naquele momento, entendeu? Porque assim, se eu estou vendo mal na minha frente, eu não vou me transformar em mal, eu não vou devolver o mal. Não, eu vou rezar por eles, eu vou devolver o bem. Eu sou isso, entende? E assim, eu tenho... Claro, quando eu entrei aqui, quando eu coloquei meu nome à disposição, eu já tinha a clara noção do que é ser um parlamentar, da relevância disso, da importância disso, da necessidade de saber se portar, da institucionalidade do cargo. E naquele momento eu não era a vereadora Roberta defendendo um projeto de lei, o que eu faço na tribuna. Naquele momento eu era a vereadora Roberta, presidente de uma comissão, gerindo um expediente na casa. Então, eu era o parlamento ali. Eu não podia simplesmente agir como se eu fosse uma parlamentar atuando politicamente na tribuna, defendendo o projeto. Claro que eu defendi o projeto, claro que eu fui enfática, mas a condução, e eu penso que a condução legislativa e de qualquer atividade pública, ela tem que ser assim, institucional. Naquele momento foi isso que eu busquei fazer. E realmente, assim, não tenho mágoa de nenhuma dessas pessoas. Eu compreendo e é o que eu disse, eu rezo por elas. Porque senão eu vou estar me igualando. Vereadora Roberta, a senhora já falou um pouco sobre... quem conhece a senhora sabe que a senhora é uma pessoa de muita fé, a senhora é católica. E o seu mandato propôs a criação da Frente Parlamentar Cristã, a criação do Dia Municipal do Cristão. A senhora destaca a importância de se trazer essas pautas cristãs para dentro aqui do parlamento e criar esse dia e essa frente parlamentar. Bom, realmente assim, eu sou muito católica, né? Eu sou uma católica bem praticante, né? Eu digo que eu não sou uma católica do IBGE, porque é o que a gente mais tem no Brasil, né? Ah, qual é a tua religião? Ah, eu sou católico. Tá bem, mas tu vai na missa todo domingo? Não, não vou. Confessa? Não, não confesso. Tu recebe a Eucaristia adequadamente, depois de ter confessar? Não, então, tu é um católico de IBGE, né? E assim, eu sou católico, mas eu sou espírita. Então, não dá muito certo essas coisas. Então, eu não sou uma católica do IBGE, eu sou uma católica praticante, né? E por que essa preocupação de criar a frente em defesa do cristianismo e da família na casa? A mesma preocupação que me levou a propor o projeto de lei contra a sexualização das crianças. O mundo está se organizando de uma forma, num progressismo tão grande, de desconstrução desses valores. Como eu disse, é um assédio, é um buscar as crianças, é desconstruir as bases da sociedade, os valores da sociedade judaico-cristã que nos trouxeram até aqui. Essa é a nossa realidade, nós nos fundamos como civilização sobre os valores da sociedade judaico-cristã. E a gente está sofrendo no mundo um ataque muito feroz a isso. Então, esse assédio, a sexualização das crianças, a desconstrução das bases da família, dizer para as mulheres, sobretudo, nossa, a maternidade é um fardo, sabe? Para tu casar e ter filho, tu vai abrir mão da tua vida. Não, não é isso, entende? E a desconstrução da autoridade do pai, do marido, do homem, como um provedor, como um protetor. Então, tudo isso vem nesse crescente junto com a questão da agressão à fé cristã. Né? Então, hoje, às vezes, tu diz assim, eu sou católica, eu professo a fé católica, eu vou na igreja, eu vou na missa, eu confesso, eu comungo, né? Eu recebo a Eucaristia, eu casei na igreja católica, eu me visto modestamente, eu procuro me vestir modestamente. Isso hoje em dia é sinônimo na nossa sociedade de segregação, é feio, sabe? Então, no momento que defender, praticar a fé, acreditar em Cristo, viver os valores cristãos, porque não é assim, eu sou cristã, tá bem, tu é cristã, mas assim, tu conhece os 10 mandamentos, tu sabe quais são os valores cristãos, tu vive isso realmente no teu dia a dia, todos, porque não me vem dizer assim, mas eu sou caridosa, tá ok, é um só, entendeu? É uma virtude teologal e o resto tudo, né? Então, assim, por esse motivo, e hoje em dia quem age assim, quem dá esse testemunho de vida, é muito perseguido.
é visto como retrógrado, como antiquado, como fora de moda, como ridículo, né? Então, assim, no momento que eu vejo que viver adequadamente o cristianismo passa a ser ridicularizado na sociedade, que a família, em certa medida, passa a ser ridicularizada, porque hoje, tanto faz como tanto fez existir uma família, um pai, uma mãe, filhos, e que, na verdade, a sociedade até caminha para um outro lado da desconstrução mesmo da família, entende? Que não é tão importante, que tanto faz, casou, teve filho, ou nem casou, mas mora junto, teve filho, e se separar tá tudo bem, e se desagregar uma família tá tudo certo. Não tá tudo certo. Aí quando tu vê isso, eu como parlamentar paro e penso assim, ok, o maior testemunho que eu posso dar é o da minha própria vida, né? Mas eu tenho uma responsabilidade como parlamentar. Eu tenho uma responsabilidade como representante da comunidade. E aí o que eu podia fazer? Bom, vamos defender, vamos trabalhar, vamos falar, vamos expor, vamos levantar as pautas, né? Vamos criar um espaço onde as pessoas que pensam como nós, que são como nós, que é a grande maioria da sociedade, tenha voz e vez para poder falar, para poder se enxergar, para poder se encontrar e também para poder promover essa defesa, né? Contra todo esse ataque assim, que a fé vem sofrendo. Mas não sofre. Sofre, gente. A gente tem, quando é que se pensou antigamente, aí voltem quando a gente era criança, né? Os mais velhos um pouco, né? Quando é que se pensou em ver uma igreja furtada, roubada? É um local sagrado, é um local santo, né? E hoje em dia, assim, tanto faz, entraram aqui em Santa Maria em várias igrejas. Aqui a gente não teve profanação da igreja, mas agora em São Paulo a gente teve uma profanação horrível do Mosteiro de São Bento, né? Com pichação, com escritas satânicas, insígnias satânicas. Quando que se pensou nisso há um tempo atrás? A gente tem aí muitos locais do mundo, e aqui próximo de nós, aí, Nicarágua, Venezuela, Cuba, os cristãos sendo perseguidos, padres presos, freiras presas, porque são cristãos, né? Porque professam a fé cristã, a fé católica, enfim. Então é necessário, sabe? As pessoas podem pensar assim, mas nossa, não é assim. Hoje em dia a gente sofre muito essa perseguição, e até para mostrar isso, porque a perseguição não é simplesmente assim, só perseguir a fé, mas tudo que ela envolve, todos os valores envolvidos nessa fé, que são a base da nossa sociedade, que é mais ou menos isso que a gente falou antes aqui, um pouquinho. Então, desde a proteção integral às crianças, né, que é o nosso projeto ali da Infância Segura, quanto a essa frente parlamentar, aí a gente criou também o Dia do Cristão, que é para ser comemorado na última semana de dezembro, perto do Natal, para trazer para o mundo um pouquinho mais do que realmente é o Natal, que é o nascimento de Cristo. E aí todo mundo comemora o Natal, né? Mas quem é o aniversariante? Aí chegam a esquecer que alguém vai nascer dia 25 de dezembro. É só a festa do Natal. Tá bem, mas isso existe. Por quê mesmo? Porque tem Papai Noel, Pinheirinho? Não, sabe? Boneco de neve? Não. Porque Cristo nasce dia 25, trazendo toda uma renovação da esperança, de nova aliança para nós, né? Porque quem é católico entende que nós nos desagregamos, nós nos perdemos da nossa essência divina, nós rompemos o laço divino que nos criou com o pecado original de Adão e Eva, e nós vivemos nesse limbo, apartados da divindade e da santidade, até que Deus nos envia o seu único Filho, também Deus, né, encarnado como Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, para, a partir da sua morte e ressurreição, a sua entrega na cruz, refazer a aliança de amor com Deus. Então, Cristo vem para reabrir as portas do céu para nós. E ninguém lembra disso, né? No Natal, assim, então, o Dia do Cristão tem esse condão, essa ideia de refazer essa construção. Vereadora. E então, para você que está nos acompanhando aqui no Retrato Público, a gente vai fazer um rápido intervalo e nós já voltamos para seguir com a nossa conversa com a vereadora Roberta Leitão, do Progressistas. Nós já voltamos.
Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Estamos de volta com o Retrato Público, que no programa de hoje recebe a vereadora Roberta Leitão, do Progressistas. A vereadora Roberta, também o seu mandato tem um projeto que institui o Programa Municipal de Educação Financeira nas escolas do município. Hoje em dia, independente, tem a questão das escolas, mas também os adultos também, né? Falta essa educação financeira, né? Qual a senhora a importância de trazer esse tema para as escolas do município, para as crianças já terem esse conhecimento? Bom, esse é um projeto também muito, muito querido, assim, pelo mandato. E é muito, como tu disseste, né? Os adultos precisam. E se os adultos precisam é porque não tiveram quando eram criança, né? Então, assim, a nossa ideia é sempre na busca também de criar uma sociedade mais equilibrada, mais organizada, seres humanos mais felizes e mais íntegros, né? Porque se eu não sei organizar minha vida financeira, eu não consigo empreender, eu não consigo gerar emprego e renda, eu não consigo me colocar na sociedade de uma forma autônoma, né, e digna. E isso, assim, eu aprendi criança, eu, graças a Deus, tive pais muito presentes, assim, e aprendi isso criança. E eu vejo a necessidade, a importância disso. Hoje a gente tem tantas pessoas, a gente sabe que a vida está muito difícil, a gente sabe tudo isso, mas se tu consegue minimamente se organizar, conhecer os conceitos, né, de educação financeira, saber que eu não posso gastar mais o que eu tenho a meu dispor, ou se eu fizer isso, eu tenho que fazer isso por um tempo determinado, eu tenho que buscar aumentar minha renda, eu tenho que correr atrás. Isso muda a vida da pessoa. A gente tem tanta pessoa hoje com empréstimo consignado, com toda a renda quase devendo no banco. A gente tem um problema gigantesco com os idosos nesse sentido, porque a aposentadoria já é pouca, aí a pessoa começa a demandar mais porque vai adoecendo, daí tem medicação. Então isso é tão importante, sabe, para construir uma sociedade mais justa e mais livre, sobretudo. Porque a pessoa ela não consegue ser livre se ela não consegue se autodeterminar financeiramente, economicamente. Ela vai sempre depender de alguém e isso é muito ruim, né?
Aí falando também um pouquinho como cristã, a real caridade, a real solidariedade e caridade que Cristo pregou no mundo era isso. Não era apenas dar as coisas, mas era ensinar a pescar, literalmente. Aí quando falam isso, ninguém sabe aonde, né? Isso está no Evangelho, a palavra de Cristo. Tu tem que ensinar a pessoa a pescar. Não adianta tu dar o peixe ou só multiplicar o peixe e o pão, né? Tu tem que ensinar a pessoa a buscar por isso. Porque senão as pessoas elas vão ser sempre dependentes economicamente, vão ser sempre escravas de alguém, da solidariedade, da caridade. Isso é muito ruim. Então, se as crianças aprenderem isso desde muito cedo, né, a chance de nós termos uma sociedade mais justa, mais livre, mais equilibrada é muito melhor, muito maior. Então, essa é a ideia, né? Isso também entra nessa questão da proteção integral das crianças, porque a gente sempre diz, a criança é o futuro, a criança é o futuro. Realmente é. Nós estamos passando por aqui. Elas são quem vai continuar esse mundo, né? Então, a gente sempre está vivendo assim, o futuro. Sim, mas a nós cabe fazer o presente. Mas nós temos que nos preocupar com quem vai ser o presente amanhã. Então, é nesse sentido, né? E de pensar numa cidade, e aí pensando em Santa Maria, nas nossas crianças, né? Que as crianças consigam enxergar oportunidades em empreendedorismo, porque o empreendedorismo não é só ser um empresário, mas também tu melhorar como pessoa, melhorar a tua vida, né? A gente precisa levar esses ensinamentos do empreendedorismo para nós, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. As pessoas acham, empreender é fácil. Não é. Exige um supremo sacrifício, uma suprema entrega. E as crianças já conhecerem isso, num sentido de daqui talvez uma década, Santa Maria ter muitos negócios, muitas boas ideias, porque nós somos um celeiro de mentes. Santa Maria é um celeiro de mentes brilhantes, né? E a gente precisa saber aproveitar melhor isso. Que as pessoas não saiam daqui, que elas não abandonem a cidade, que elas façam como eu, venham estudar e fiquem. E se apaixonem por Santa Maria, entreguem sua vida para Santa Maria e a gente faça sempre uma Santa Maria melhor, maior. E é como eu sempre dizia, né? Santa Maria grande novamente. E, vereadora Roberta, a gente fazendo esse levantamento sobre os projetos apresentados pelo seu mandato, é inevitável que o tema sobre as crianças sempre tenha alguma relação, né? Também citando outras, a senhora também tem o projeto de lei que trata sobre a fixação de cartazes sobre a entrega legal de crianças para adoção. A senhora propôs também a criação do Dia do Nascituro, e quem está nos acompanhando não sabe, não conhece a palavra, né? Que é o ser humano já concebido e que se encontra em estado fetal dentro do ventre materno. Como é que para a senhora, além dessas pautas que você já falou, já deu para perceber que a senhora tem um grande apreço, né, por essas pautas relacionadas às crianças? Na verdade relacionada à vida, né? As crianças, porque elas são as mais indefesas, mas um apreço pela vida, né? E na verdade assim, o Dia do Nascituro, para quem então está nos ouvindo, né? Ela faz parte de um pacote que a gente lançou aqui na casa, que é o pacote Pro Vida, que agora os outros 2 projetos eles estão tramitando na CCJ, né? E a gente defende muito aí, domingo eu ouvi de um padre que não são coincidências, são que é deusdências, realmente assim, porque quando eu propus o pacote Pro Vida, o debate sobre o aborto no Brasil ele tinha arrefecido, tinha acalmado, isso não estava em pauta. Aí vem a aposentadoria da ministra da STF, da Rosa Weber, e ela lança lá de novo o julgamento da DPF que trata sobre a descriminalização do aborto. E há 2 meses antes eu tinha proposto esse pacote Pro Vida, porque para mim a defesa da vida é muito importante. E aí eu digo, olha, né, foi uma coincidência, não, uma deusdência então. E esse Dia do Nascituro, ele faz parte desses 3 projetos de lei. Então, o que é o nascituro? É o bebê que está no ventre da mãe, né? É o bebê que está sendo gerado, é uma vida que está ali, que está sendo gerada, né? E que o próprio direito, e aí eu sou advogada, né? O próprio Código Civil já coloca a salvo a vida dessa criança, já protege os direitos deste bebê que vai nascer. Então, ele já tem direito à herança, ele já tem direito a alimentos ou a pensão alimentar, digamos que pai e mãe não estejam juntos, né?
e a mãe está gestando, ela já tem direito de receber alimentos, a criança tem direito, de que o pai pague pensão alimentar. Então, essa criança ela já é protegida pelo direito. E a gente criou o Dia do Nascituro, que já foi aprovado, sancionado pelo prefeito, já é lei em Santa Maria, exatamente para conscientizar as pessoas sobre essa relevância dessa vida que está sendo gestada, gerada no ventre materno. Para que a gente jamais caia na tentação e cometa, então, essa gravidade assim, de pensar que não é uma vida, é uma vida. Ah, mas é um amontoado de células. Não é. É uma vida com 48 horas de concepção. Nós temos todo um código genético humano perfeito naquele embrião. Então, é uma vida, bom, mas não tem reações sensoriais. Tem, gente. A DPF, essa 448, ela prevê a possibilidade do aborto até as 12 semanas. E aí eu digo assim, assistam as ultrassonografias de um aborto, de um bebê de 12 semanas. É horrível. O bebê, ele se encolhe no canto do útero, ele parece gritar, ele tenta se defender de tudo que vai o agredir e tirar sua vida. Então, nesse sentido de trazer para Santa Maria essa pauta, esse debate, a gente propôs esse pacote para a vida, o Dia do Nascituro é uma delas, para que a gente possa fazer uma conscientização na sociedade, para que as pessoas debatam o tema, falem, defendam a vida, promover seminário, palestra, enfim, roda de conversas, o que for. Porque a gente precisa trazer esse tema cada vez mais à pauta, porque o ataque à vida, a relativização da vida também faz parte desse ataque que a gente vem sofrendo, desse movimento progressista no mundo, Então, a gente tem esse projeto, que já é lei, e agora tramita ali na CCJ, então, a fixação de cartazes nas unidades básicas de saúde, hospitais, enfim, locais que tenham atendimento a mulheres, que expliquem, que digam, quais são os riscos, porque uma mulher que faz um aborto corre muito risco, qual é o destino dos bebês, e as formas em que como os abortos acontecem, são feitos, E também para aquelas mulheres que foram autorizadas a fazer um aborto legal, porque foram vítimas de estupro ou, enfim, porque o feto é anencéfalo ou porque a mãe corre um risco de vida, que elas possam, as atendidas pelo SUS, essa gestação ela seja considerada uma gestação de risco. Para que a mulher, em querendo, em desejando, ela possa realizar uma ultrassonografia antes do procedimento. Se a mulher quiser, esse procedimento seja pago pelo SUS. E aí, por óbvio, durante o procedimento ali, que ela possa, se desejar, escutar o coração e olhar a imagem no monitor da ultrassonografia. Porque é muito bonito. Eu não sou mãe, espero ser um dia ainda, mas é muito tocante, assim, não adianta, isso é uma coisa que realmente, assim, não gosto muito desse negócio do lugar de fala, mas a mulher tem, é instinto, Essa é a nossa vocação, a maternidade é uma vocação feminina, só nós podemos dar a vida, E nesse sentido, isso é muito forte na mulher. E aí, claro, a entrega legal é exatamente a cereja do bolo, digamos assim, porque, vamos lá, eu não posso ficar com meu filho, eu não quero ficar com meu filho, mas eu não preciso tirar essa vida, eu não preciso matar essa criança, não preciso cometer um assassinato. No Brasil já existe a lei da entrega legal. O que esse projeto prevê é que aqui em Santa Maria a gente crie meios de facilitação e divulgação dessa lei nacional, que é o quê? Eu, grávida, não posso, não quero ficar com meu filho, ao invés de eu fazer um aborto e cometer um assassinato, eu procuro a vara da infância, e já coloco o meu filho para adoção para alguns casais que já estão inscritos, que já estão na lista. Então, eu não preciso esperar meu filho nascer, institucionalizar essa criança, deixar numa casa de passagem. Não, a gente já faz o processo todo antes, entende? E sem
trauma, sem drama, né? Então, é uma forma de melhorar a vida de tantos casais que querem muito terem um filho e dessas mães que não podem ou não desejam ficar com seus filhos. Então, em vez de a gente ter aí um aborto, um assassinato de uma vida, a gente tem uma entrega de uma vida para quem realmente precisa e quer muito cuidar de uma criança. Para a gente dar encaminhamento final para o nosso programa de hoje, um recado final que você queira deixar para os nossos espectadores da TV Câmara de Vereadores de Santa Maria. Bom, primeiro agradecer a comunidade de Santa Maria por nos acompanhar, por nos apoiar, por estar conosco aqui na Câmara sempre que a gente precisa, que essas pautas são defendidas, que essas pautas são debatidas, dizer que contem sempre comigo para que Santa Maria volte a ser grande novamente, para que a gente tenha uma Santa Maria próspera, que Santa Maria volte a ser o coração do Rio Grande, uma cidade acolhedora, uma cidade amorosa. Então, para melhorar a vida do santamariense, o meu trabalho vai ser sempre no sentido de entregar o meu melhor para que Santa Maria seja melhor. E sempre defendendo e sempre lutando por aquilo que é verdade. Não existem duas verdades, não existe a verdade, ela não é um conceito relativo. Ou é verdade ou é mentira, e a verdade é uma só. A verdade está na palavra de Deus, a verdade está na Escritura, a verdade está no que Cristo nos disse. Ele é a vida, o caminho e a verdade. Então a gente precisa de uma Santa Maria de verdade, uma Santa Maria que proteja a família, que proteja as crianças, que proteja os empreendedores, os trabalhadores, que proteja a propriedade privada, que proteja a fé, que proteja a liberdade, que proteja a vida. Então a gente precisa de uma Santa Maria de verdade e assim, contem sempre comigo nessa luta, nessa busca de uma Santa Maria de verdade. Que Deus nos abençoe a todos nós aqui da Câmara, a vocês, pelo brilhante trabalho que fazem, sempre nos ajudando, nos acompanhando, trazendo muita informação para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, enfim. E que Deus nos abençoe, é só o que eu desejo, muita paz e muita saúde para todo mundo. Certo. Obrigado, vereadora Roberta. Obrigada, gente. Para você que está nos acompanhando no Retrato Público e quer entrar em contato com o gabinete da vereadora Roberta Leitão, esses são os contatos. O e-mail robertaleitão@câmara-sm.rs.gov.br, o telefone 3220-7238, as redes sociais da parlamentar, no Instagram, @RobertaLeitão11, no Facebook, Roberta Leitão, e também o site da parlamentar, robertaleitão.com.br. Muito obrigado a você que acompanhou o Retrato Público de hoje aqui na nossa TV Câmara. As reprises você confere no canal em sinal aberto 18.2 e também no nosso canal no YouTube TV Câmara Santa Maria. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Retrato Público.